O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. É a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional do Câncer, INCA, um homem morre a cada 38 minutos no Brasil, devido ao câncer de próstata. A campanha Novembro Azul é realizada no mundo inteiro, com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Está no ar o Papo Médico com o tema Câncer de Próstata. Recebemos no programa de hoje o Dr. Paulo Goulart. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, residência médica em Urologia também pela UFTM, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional Goiás, biênios 2020-21, 22 e 23, e médico cooperado da Unimed Anápolis desde 2016. Dr. Paulo Goulart, bem-vindo ao Papo Médico. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer à Unimed Anápolis, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, a oportunidade, de falar de um assunto tão importante, de quebrar alguns tabus, que os homens precisam escutar e parar de besteira, aprender com as mulheres, que vocês dão um show na gente. E é isso, estamos aqui para ajudar e tirar todas as dúvidas possíveis. Vamos começar então falando sobre a próstata. O que é a próstata? Bem, a famosa próstata é uma glândula que fica entre a bexiga e o pênis. O pessoal confunde próstata com algo no ânus, no intestino, e não é verdade. A próstata ela fica é como se fosse uma ponte entre a bexiga e o pênis, e é ela que produz o esperma. Então, essa é a importância dela. Aqui no Papo Médico, nós já falamos várias vezes sobre câncer, Então, a gente já sabe que o câncer se deve à multiplicação de células anormais no organismo. Então, a respeito do câncer de próstata, como identificá-lo? Quais são os sintomas? Aí que está a importância. Sintomas são zero. Não existe sintoma de câncer de próstata. Então, o pessoal tem que entender isso. Câncer de próstata não dá sintoma nenhum na fase em que ele pode ser curado. Quando a gente espera ter sintoma, significa que 95% das vezes o câncer já se espalhou. E é tudo que a gente não quer. E aí, quando vem sintomas, podem ser sintomas de obstrução do fluxo urinário, dores ósseas, porque o câncer de próstata ele vai para os ossos. Sangue na urina pode acontecer. Esperar os sintomas é tudo que a gente não quer. Doutor, e tem como prevenir o câncer de próstata? Infelizmente, a gente não tem como fazer uma prevenção direta do câncer de próstata. Hábitos saudáveis, uma alimentação saudável pode ajudar a prevenir todos os tipos de câncer, mas não especificamente o câncer de próstata. O câncer de próstata, alguns fatores de risco chamam a atenção. E essa população tem que tomar mais cuidado. As pessoas que têm parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de próstata, ou seja, o pai teve ou o irmão teve câncer de próstata, ele deve ficar mais atento. Os negros também devem ficar mais atentos. E a população que está acima do peso, os obesos, também, por uma série de alterações no metabolismo dessa pessoa, que a obesidade causa, que é sim uma doença, ela acaba sendo um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. O senhor falou pra gente que os sintomas geralmente aparecem quando o câncer de próstata já está evoluído. E como é o diagnóstico do câncer de próstata? Quais os exames que são necessários? O exame do câncer de próstata, basicamente, é um exame que é chamado de PSA. Esse é um exame de sangue. Ele não é um exame 100%, porque ele é específico de próstata. Ele não é específico de câncer. Até 20% desses exames podem vir como um resultado, um falso negativo. Na verdade, o indivíduo pode estar com câncer e o PSA estar normal. Por isso, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que todos os homens, independente de o exame de sangue estar normal, façam o exame de toque. O que o tal do exame de toque busca? O exame de toque, ele busca nódulos
endurecidos na próstata. A próstata normal, ela tem uma consistência borrachosa, uma consistência de um músculo, e o câncer, uma consistência pétrea, uma consistência de um osso. Então, é um exame que dura menos de 10 segundos, que não é para ter dor nenhum. É um exame que identifica muito facilmente esses nódulos endurecidos. E ele casa com o PSA. Ele complementa o PSA, de forma que com os dois a gente traz uma segurança muito grande para esse paciente. Se o indivíduo fizer esses exames todos os anos, é muito difícil que ele passe de hora. E se a gente identificar a doença nas fases iniciais, a gente tem uma cura superior a 90%. 90%. Né? Então as pessoas têm que ter essa consciência, né? E quando a gente fala da cura, né, de 90% dos casos, né, com o diagnóstico precoce, a gente pensa no tratamento. Como que é o tratamento do câncer de próstata? O tratamento, ele basicamente, quando a gente tem a intenção ainda de curar o paciente, ele pode ser dividido em 3 caminhos. O câncer de próstata é interessante. Muitos cânceres de próstata, ele tem comportamento indolente, um comportamento muito lento, um comportamento leve, que muitos médicos até já chegaram a questionar se seria um câncer realmente determinados tipos de câncer de próstata. E a gente tem alguns exames para definir alguns fatores que nos levam a pensar que aquele câncer pode ser esse indolente, esse mais leve. Esses indivíduos que têm um câncer leve, entre aspas, eles podem fazer o que a gente chama de vigilância ativa. Vigilância ativa é simplesmente vigiar, não fazer nada em termos cirúrgicos ou radioterapia. Então, o vigiar ativamente exige uma cabeça fria e exige um compromisso imenso, que pelo menos nos primeiros anos, principalmente no primeiro ano, ele vai exigir a cada 3 meses avaliações e não anuais. Se a gente perceber que esse tipo de câncer está subindo de nível, de grau, aí sim a gente tem que partir para os tratamentos curativos, que são ou a cirurgia ou a radioterapia. Cada um dos dois tem os seus pontos positivos, pontos negativos, e aí a gente tem que individualizar o tratamento com cada paciente. Nós temos a participação do público do Papo Médico pelas redes sociais da Unimed Anápolis. A pergunta: mesmo sem apresentar sintomas, é preciso fazer o exame? A partir de qual idade? Como a gente falou há pouco, o câncer de próstata em fase curável, ele não apresenta sintoma. Então, ninguém deve esperar sintomas. Nenhum homem deve esperar sintomas. Quando começar? O homem, para a população geral, deve começar aos 50 anos, não mais 40. Antigamente, os homens aos 40 anos iam em busca do urologista procurar câncer de próstata, mas a gente viu que estava muito antes da idade mais provável que ele tenha esse problema. Por isso, hoje a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia: os homens como um todo comecem aos 50 anos, exceto 3 grupos. Esses 3 grupos que eu vou falar, eles têm uma chance um pouco maior de ter câncer de próstata, que são os parentes de primeiro grau que tiveram a doença, pai ou irmão teve a doença, os negros e os obesos. Esses 3 grupos devem começar, né, essa vigilância, né, esse rastreamento aos 45 anos. Essa é a diferença. Então, resumindo, 50 anos para todo mundo, 45 anos para esses 3 grupos. Outra pergunta do público do Papo Médico: o câncer de próstata afeta a função sexual? Boa pergunta. O câncer de próstata em si não afeta em nada a função sexual. Por que tem tanta essa dúvida? É porque o tratamento afeta. Então, a partir do momento que eu opero o paciente ou que eu faço radioterapia no paciente, uma porcentagem desses pacientes podem evoluir com impotência, né, que é com a disfunção erétil. Uma outra coisa é, por exemplo, se eu faço uma cirurgia de câncer de próstata, esse paciente não mais tem a capacidade de ejacular. Ele pode sim ter o prazer, o orgasmo, mas não sai nada de esperma.
Então, para um indivíduo que pensa em ter filhos, é um problema, né? Então, interfere não o câncer, mas o tratamento pode interferir. A campanha Novembro Azul se estende para a conscientização da importância de cuidar da saúde do homem. Então, doutor, vamos falar sobre a necessidade da população masculina cuidar do seu corpo e também da mente. Vamos reforçar aqui a importância do cuidado da saúde do homem. Isso é importantíssimo porque vocês, mulheres, dão um show na gente. E temos um dado muito triste, que os homens, em média, vivem 7 anos a menos que vocês. Isso é pelo cuidado de vocês. Vocês menstruam e já vão ao ginecologista. Então, vocês saem do pediatra e já tem um médico de vocês. Nós, homens, não temos isso. Aos 12 anos, quando ele deixa de ir ao pediatra, ele simplesmente fica sem médico. E culturalmente, né, os homens ficam com aquela história que sou o machão, que eu não sinto nada, que eu aguento tudo. E ele aprende com o pai, com o avô, que ele só deve ir ao médico quando ele sentir alguma coisa, que ele é forte, que ele não precisa disso. E isso acarreta esse dado triste, né? Que 7 anos vocês têm de diferença para a gente, além de viver com mais qualidade quando a gente descobre algo no começo. Então, existem uma série de fatores que fazem os homens viverem menos, mas diria que o principal deles é essa falta de cuidado que os homens têm. Isso chama muita atenção. E a gente sempre fala que o Novembro Azul não é para falar só de câncer de próstata. Câncer de próstata, eu diria que é o carro-chefe, porque tem muito preconceito em volta disso. E o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum nos homens. Ele só perde para o câncer de pele, não melanoma. Então, se tratando de órgãos internos, o câncer de próstata é o mais comum. 1 em cada 7 homens vai ter o câncer de próstata. É um câncer extremamente comum. Infelizmente, 25% das pessoas que têm o câncer de próstata vão morrer do câncer de próstata, porque descobre fora de hora. Porque se descobrisse no início, 90% de cura. Mas a gente tem que aproveitar o Novembro Azul para chamar a atenção dos homens que ele tem que se cuidar não só de câncer de próstata, ele tem que ir ao cardiologista regularmente, ele tem que ir ao urologista, todas as especialidades médicas importantes, né? O homem cuidar da sua saúde. Os adolescentes irem ao urologista. Em setembro nós temos a campanha Vem Pro Uro, porque o adolescente ele fica perdido, ele não tem o ginecologista que vocês têm na tradição de vocês irem. O adolescente ele não sabe de sexo, ele tem um monte de dúvida, ele não se previne contra doenças sexualmente transmissíveis, muitas vezes por falta de orientação, né? Então, a urologia é uma especialidade muito grande, muito ampla, que cuida de crianças aos idosos, né? Pois é uma especialidade que não é o ginecologista do homem, aproveito aqui para falar isso. O urologista é um médico das vias urinárias, e vias urinárias todo ser vivo tem, né? Todo humano tem. Então, tem o uropediatra e tem até o urologista que cuida da parte dos idosos. Então, o mês de novembro é um mês de chamamento, um mês de consciência para que os homens se cuidem e não esperem ter sintomas para isso, todas as faixas etárias. Informações muito importantes para todos vocês que estão nos assistindo. Dr. Paulo Goulart, muito obrigada por sua participação aqui no Papo Médico. Eu que agradeço, né? Me coloco sempre à disposição da Unimed Anápolis. Agradeço demais o espaço, né? Em nome da Sociedade Brasileira de Urologia. É uma luta imensa que a gente tem para a gente quebrar esses tabus, né? Que os homens têm, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado. Quer saber mais sobre saúde? Então acompanhe o Papo Médico nas redes sociais da Unimed Anápolis. Assuntos interessantes e informações importantes num bate-papo com especialistas. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico.